a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol gerou reações no Congresso Nacional. Parlamentares liderados pelo Partido Novo realizam uma força-tarefa nos bastidores para obter apoio para a CPI do abuso de autoridade. O deputado Marcel Van Hatten, autor do requerimento, precisa colher 171 assinaturas para protocolar o pedido de investigação contra os ministros do TSE e STF. Até o momento, a CPI do abuso de autoridade já tem cerca de 140 apoiadores. Além do colegiado, Van Hatten ainda lançou um abaixo-assinado para que a população possa pressionar seus deputados a apoiarem as investigações. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade. Será que tem força para sair do papel, Zé? A CPI do abuso de autoridade, que nem é uma novidade, né? Já chegou a ser cogitada em outros momentos. No final do ano passado se falou muito sobre ela, né? Ela ameaçou sair do papel, mas ainda não vingou. Será que agora vai, Zé? Salve, boa noite. Pois é, no passado até Renan Calheiros queria uma CPI assim e aprovou uma legislação nova sobre abuso de autoridade, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas, que está aqui comigo em Brasília, nesse estúdio bom e novo de Brasília. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, e boa noite a você que sempre acompanha os pingos nos is por aqui. Olha, esse termo abuso de autoridade é muito forte. A autoridade, ele fala em nome do Estado, ou seja, tem poderes especiais. Quando há um abuso nesse setor, significa que a vítima é duplamente vítima. É vítima de alguém inescrupuloso e é vítima do Estado, porque é muito forte, fala em nome do Estado. Não há ninguém aqui que não entenda de que esta decisão do Tribunal Superior Eleitoral contra o deputado Deltan Dallagnol foi uma medida muito forte e fora do tempo. Veja bem, qual é o argumento para a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol? É de que na época que ele apresentou o registro da candidatura, ele não poderia porque estaria inelegível. A causa da inelegibilidade existe mesmo na lei ficha limpa. É alguém que esteja ou juiz ou Ministério Público e que tenha inquéritos a responder e renunciou para se candidatar, fica inelegível. Só que é o seguinte, presta atenção, no ato do registro da candidatura é que a Justiça Eleitoral tem que dizer se aceita ou não. O registro da candidatura foi aceito, portanto, é um ato perfeito, um ato jurídico perfeito. E depois do registro da candidatura, existiram outros degraus. A campanha eleitoral, que é um ato muito importante, inclusive com investimentos de recursos públicos durante a campanha eleitoral. E depois a eleição propriamente dita. E Deltan passou pela campanha eleitoral, recebeu votos, o mais votado do Paraná, e em seguida, veja bem, a diplomação. Este é um ato importantíssimo, a diplomação. Depois da diplomação é que se diz agora, pronto. É o diploma legal que se leva para tomar posse. Mas mais do que a diplomação, Deltan Dallagnol tomou posse e está no exercício do mandato de deputado federal. Então, só agora a Justiça Eleitoral diz que lá atrás, na recepção do pedido de registro de candidatura, não valeu. Quer dizer, é extemporâneo demais. Então a gente vê que há uma força. Isso mostra que o Tribunal Superior Eleitoral se transformou e se protagoniza como o terceiro turno das eleições no Brasil. As eleições no Brasil têm terceiro turno, que é o jurídico. Todo mundo sabe disso. Antigamente era o marqueteiro principal ponto, agora não. É o advogado. Portanto, é um ato forte. Daí vem esta reação política no Congresso, viu, Vitor? Valeu, Zé. E para você, Tiago Pavinato, uma boa iniciativa, Pavi, a CPI do abuso de autoridade? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Trindade, Dantas, Mota, nossa audiência aqui conosco. É claro que é bem-vinda. Como bem lembrou o Zé, esta lei do abuso de autoridade, ela nasceu como decorrência do insucesso de uma CPI que se tentou instaurar lá em 2019, muito em razão da própria Lava Jato, que é a CPI da Lava Toga. A maior crítica era a seguinte:
não existe um fato determinado para a instauração desta comissão parlamentar de inquérito. Bom, a demonstração de força do legislativo foi aprovar uma lei que pune abusos de autoridades policiais, pensando na Polícia Federal do Paraná, de membros do Ministério Público, pensando-se no Ministério Público do Paraná, então chefiado na Operação Lava Jato por Deltan Dallagnol, e membros do Judiciário, em especial, pensando-se em Sérgio Moro. Criou-se essa lei. Então, o policial, ele não pode torturar uma pessoa para obter uma confissão, uma delação, qualquer coisa que seja. Se o investigado não quer falar, ele não fala. Por exemplo, o Ministério Público, ele também não pode adotar medidas policialescas contra o investigado, e o juiz, ele passa a ser responsabilizado, ou seja, responsabilizado é uma palavra leve, ele passa a ser criminalizado quando ele decreta uma prisão preventiva sem ter os requisitos para ela, quando ele deixa de relaxar a prisão preventiva, ou seja, deixa de libertar aquele que está preso, quando cessam os motivos para a prisão preventiva, e quando ele toma uma medida que é frontalmente legal, totalmente ao arrepio da lei, sem base legal, contrariamente ao que está exposto na lei. Foi feita esta lei. Renan Calheiros mostrou sua força. Agora, 4 anos depois, em 2023, nós olhamos para essa lei e fazemos o quê? Não sabemos se nós assoamos o nariz ou se nós usamos na falta de papel higiênico, porque nós vemos que esta lei não serviu para nada. Esta lei foi pensada para juízes e promotores de primeira instância. Juízes de primeira instância e promotores que acompanham processos ali. Mas ninguém cogitou. Quem é que vai aplicar esta lei para os tribunais superiores? Como Tribunal Superior Eleitoral, última palavra em direito eleitoral, e ao Supremo, que, como o próprio nome já diz, é supremo. Acima dele, talvez nem Deus na cabeça da maioria dos ministros. E nós temos agora o caso Deltan Dallagnol, que foi eleito pelo voto popular, o deputado federal, nunca aconteceu isso, de um deputado federal ser o mais votado do estado e vir a ser cassado, e ainda com base numa previsão que não está na lei. E eu conversei de ontem para hoje, meus queridos, com muitos advogados eleitoralistas, muitos, principalmente aqueles que defendem a decisão do TSE. Como eu falei ontem, a lei ficha limpa teve uma alteração em 2010. Tem um dispositivozinho dela que diz que é inelegível por 8 anos o juiz de qualquer instância, estadual ou federal, e o promotor estadual ou federal, que são 4 hipóteses, só 4. A lei ficha limpa dá 4 hipóteses para juízes e promotores. Quais são? Aquele que é exonerado, mandado embora, expulso, aquele que é condenado com aposentadoria, repito aqui, é a tiração de sarro do brasileiro, você ser condenado a não trabalhar e receber aposentadoria, mas isso é a realidade dos príncipes do Estado lotados na magistratura e no Ministério Público. Então, quem é exonerado, mandado embora, expulso, fica inelegível por 8 anos. Quem é condenado com aposentadoria também fica inelegível por 8 anos. E também, e a lei foi muito esperta, a lei ela já traz esta hipótese de fraude. Vai que, pensou o legislador, o juiz e o promotor, querendo escapar da inelegibilidade, ele pede para sair, frustrando o processo administrativo no qual ele pode ser condenado, ou com a exoneração, ou com a aposentadoria condenatória. Então ele diz o seguinte: na pendência do processo administrativo disciplinar, aquele que pedir para sair e sair, se exonerar ou voluntariamente se aposentar, este também vai cair na malha da inelegibilidade. Deltan, no entanto, pesavam contra ele, quando ele estava no Ministério Público Federal, 15 procedimentos, entre eles sindicâncias e reclamações. Acontece que sindicância e reclamação não é processo administrativo disciplinar e não é com base no regimento interno do Ministério Público.
Artigo 84 do Regimento Interno do Ministério Público diz que não se equiparam. Também a Lei 8.112 de 90 diz que não se equiparam. Portanto, nós temos um claro abuso de autoridade na cassação de Deltan Dallagnol e isso precisa ser de fato visto.